Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma pergunta que foi feita por um assinante do canal e que eu achei bastante interessante e que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Espera aí. A pergunta em si diz assim, resumidamente, Campos, é possível fazer um vídeo, né? Claro, tal, é isso que eu estou fazendo aqui, sobre investimento de médio e longo prazo, porque ele assistiu aquela aula que eu acabei. A aula. O vídeo que eu botei sobre a bolsa está barata ou está cara e ficou naquele sentido. Pô, não sei se vale a pena a gente fazer um investimento de longo prazo. Tem risco, tem esses problemas todos. É, e muitas empresas se desvalorizam, algumas até viraram pó. Né? Sim, no último ano ou dois, muitas empresas caíram bastante, até 50%, 60%. Se não vale muito mais a pena ficar no longo prazo e investir em renda fixa. Tá bom. Essa era a pergunta e nós vamos falar aqui sobre isso. Bom, isso aqui é o Dow Jones entre 1913 e 2013. Tá? Não tenho dados mais recentes. As fontes estão todas aqui, tá bem? Então, quando isso aqui não fui eu que fiz, eu peguei da internet de um site, tá? Então, esse site aqui e tem outros. Eu vou mostrar outras figuras também são de outros sites, mas as referências estão direto aqui. Isso aqui então é o valor do Dow Jones em valor nominal, tá? O quanto que ela valia. Obviamente que nesse meio tempo teve inflação. Mas vamos ver o seguinte: depois dos crash, tá? Quanto tempo que isso levou para recuperar? Levou muito tempo, tá? 25 anos para voltar aqui no valor nominal dele. Depois aqui, ó, já na década de 2000, levou 7 anos para voltar. De 2008 para cá, levou 5 anos, né, para voltar. Então é bastante tempo que às vezes volta nesses crashes. Só que tem que levar em conta uma coisa importante, galera, tá? Nesse aspecto aqui, nesse primeiro aspecto. Primeiro, você tem que ter sido o cara azarado que comprou aqui, né? Ou aqui, ou aqui. Se você entrou no mercado exatamente nessa hora e com tudo, ou seja, você pegou e meteu o teu dinheiro todo ali, você realmente gramou 7 anos ou 25 anos, né? 5 anos, muito tempo. Tá? Mas se você não entrou de uma vez só, também não foi o azarado que pegou justamente nesse ponto, e pegou outras fases do mercado, vamos dizer que você tenha pego até tem pego aqui nessa subida. Mas depois você comprou mais na descida, comprou mais um tatinho, comprou mais um por aqui, ou tinha comprado por aqui também. Quando você fizer a média disso aqui, você vai ver que nessa fase, por aqui assim, ó, há muitos anos depois, sim, essa aqui foi a maior crise de todos os tempos. Mas aqui também, ó, o cara já tinha ganho dinheiro. Aqui, nesse ponto, o cara já estava ganhando dinheiro. Porque se você fizer o ponderamento disso, já estava. Aqui também de novo. Então, é fácil chegar e falar assim: ah, pô, mas aqui ficou 25 anos. Sim, se o cara comprou exatamente esse topo e tudo de uma vez, ele pegou a grana dele toda, vamos dizer, recebeu uma herança, vai lá e mete essa grana toda e compra tudo aqui. Pô, realmente é muito azar. E aí sim, o cara vai penar muitas vezes na bolsa durante um longo prazo. Porém, mesmo assim, digamos que o cara tenha sido o azarado que comprou nesse ponto para a aposentadoria. Ele ia aposentado aí há 30, 35 anos. Lá na frente, tá? 30, 35 anos depois, ele estava ganhando em valores nominais. Então esse é o aspecto número um que eu queria mostrar. Agora, nós vamos mostrar a mesma coisa, também o Dow Jones, mas agora com o troço ajustado pela inflação. De novo, a fonte é este site aqui. Tá? Ele pegou ó, do Banco Central dos Estados Unidos. Então, a recessão de 1929 levou muito tempo para voltar. E ajustado pela inflação, o troço só voltou lá na década de 60. Complicado, muito tempo mesmo. A de 1966, que no outro gráfico nem aparecia direito, levou 29 anos para recuperar aqui. A dos anos 2000, não é de 2008, tá? Quando estava em 2008 era aqui, ó. Ela até agora, pouco tempo, não tinha recuperado. Recuperou lá por volta, começou a recuperar lá em 2014, 2015. Então, se você ajusta pela inflação, você vê também que as coisas são muito complicadas. Isso aqui leva um tempão para recuperar. Tá? São crises muito fortes. Mas voltamos a mostrar. O ponto é, pô, o cara comprou aqui, ou aqui, ou aqui. Pô, azar desgraçado você fazer exatamente essa compra com toda a tua grana. Não é assim que a gente faz investimento na bolsa. A gente não compra tudo de uma vez. Tá? Você vai comprando. Então o cara vai comprando, por exemplo, ele foi comprando aqui, ó, durante essa fase, ele foi comprando, comprou. Tá? Depois o troço começou a cair, ele também foi comprando mais. Ó.
foi comprando mais, ele foi comprando mais um tanto. E se você pegar esse agora, o composto de todas essas compras aqui, você vai ver que, tudo bem, esse caso aqui foi, lembro, a maior crise de todos os tempos. Mas o cara, nessa fase, mais ou menos por aqui, ó, o cara já estava recuperando, muito antes dos outros. Por quê? Porque ele foi fazendo compras faseadas. A mesma coisa desse lado. Se o cara tinha comprado que ele ia se aposentar, quando ele aposentou mesmo, vamos dizer, em 1929, 1930, o cara ia aposentar lá em 1930, 1960 e tanto, o cara foi comprando ao longo desses anos, e ele já estava no ganho, independente da inflação. A mesma coisa nesse caso. Né? Se você foi comprando ao longo desses anos todos, tá? Se você foi comprando ao longo desses anos todos aqui, ó, comprou lá em cima no topo, azar, né? Mas você também foi comprando conforme caiu. Você uma hora deu a sorte de pegar um fundo, pegou aqui, pegou lá mais para cima de novo, pô, tomou outro toco, comprou aqui na queda, comprou aqui no fundo de novo, foi comprando nessa subida. Observa que quando compõe tudo isso, o cara já estava no lucro muito antes. Demorou? Demorou. Mas ele estava no lucro muito antes de quem foi o infeliz azarado que comprou aqui em cima. Né? Então, é um aspecto muito importante. Quando você olha o gráfico assim, é fácil, porra, levou 14 anos para recuperar. Sim, para o infeliz que comprou aqui. Não é o caso. A gente, quando faz investimentos de longo prazo, você jamais compra tudo de uma vez. Você não pega, vamos dizer, vende um apartamento, né? Você tinha lá, recebeu de herança, ou comprou, ou tinha um apartamento, sei lá, resolveu meter na bolsa agora e vai fazer. Aí você pega o teu apartamento inteiro, vende, né? Lógico que vende o apartamento todo, pega toda a grana e de uma vez só você vem aqui na bolsa e compra tudo. Você pode dar a sorte de estar comprando esse fundo. Pensa que alguém comprou esse fundo. Alguém comprou esse topo. Para esse alguém que comprou o topo foi uma desgraça. Para o cara que comprou esse fundo, olha que espetáculo. Então, é difícil precisar, é muito fácil falar que levou 29 anos para recuperar. Teve gente que comprou esse fundo aqui, ó. Se não tivesse comprado, não tinha subido. Óbvio que teve muita gente que comprou. E aí os caras, embora tenha andado de lado um tempão, o cara ganhou um bocado de dinheiro no futuro. Então é muito importante entender que assim como tem gente que compra o topo, tem gente que compra o fundo. E melhor ainda, se ao invés de comprar tudo de uma vez, você foi comprando aos poucos, parceladamente, como é o recomendável, você sai com um lucro muito antes disso, independente da inflação. Então, esse era outro aspecto que eu queria chamar a atenção. Mostramos como foi nos Estados Unidos. Agora vamos mostrar como isso foi no Brasil. Tá? As ações brasileiras corrigidas pela inflação. O dado que o site tem, tá? Foi até 2019, serve para a gente, que a gente sabe que de 2019 para cá o troço subiu bastante, mas depois caiu de novo e nós temos, esse aqui são os pontos, tá? Em pontos. Então nós sabemos que a bolsa hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, está aqui em 98 mil pontos. Então está basicamente aqui assim. Ó. Se você for olhar já ajustado pela inflação, esses são os períodos. Volto a dizer, o cara que comprou aqui, tá, exatamente no ano 2000, comprou tudo ali, ele tomou um tocão durante muito tempo. Mas se ele comprou parceladamente nas entradas, ao longo dos anos, vamos dizer que ele começou a poupar no ano 2000. Começou a poupar, foi poupando, mas observa que, independentemente da inflação, houve ganho do cara que foi poupando ao longo desses anos aqui. Ah, mas agora, Campos, quem entrou a partir de 2008, tá ruim, né? Porque o cara tá no máximo mais ou menos empatando. Não, lembre-se, o cara não comprou tudo de uma vez, ele foi comprando uma opção de vezes aqui pelo meio, tá? Sobra uma grana, tudo, o cara vai botando grana aqui e tal. Então, conforme ele foi comprando e fazendo aqui os preços dele, como é sabido que se faz ao longo prazo, ele quando chega aqui em cima, ele já está ganhando, né? Porque vamos dizer, vamos botar aqui as setinhas de novo, que eu acho que fica mais claro. O cara comprou lá, mas o cara também comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui em cima, comprou aqui para baixo, comprou lá para cima, comprou aqui. Isso eu estou botando assim, o cara fazendo poucas compras. Normalmente o pessoal vai comprando todo mês, né, a cada 2 meses. E olha a quantidade de compras que o cara fez, vai jogando o preço médio dele lá de cima, aqui para essa região. Então o cara já está ganhando dinheiro de novo. Certo? Então, isso aqui ó, é no Brasil, ações brasileiras. Se a gente for analisar, então, o Ibovespa ajustado pela inflação, tá? Isso aqui está com o meio do ano de 2021. Estamos um ano depois, isso aqui já subiu e já desceu e estamos no mesmo lugar. Né? Estamos mais ou menos aqui assim, ó, em 98 mil pontos. Tá? Então, se você ajustar pela inflação, você vai ver que quem pegou aqui nessa fase, comprou tudo aqui, está perdendo dinheiro.
Porém, se você for comprando ao longo de muitos anos, ó, você ganhou muito dinheiro. O cara, vamos dizer que o cara começou a comprar aqui e se aposentou aqui. Olha a quantidade de grana que ele ganhou. Ele não tem como saber o que vai acontecer lá na frente. Assim como alguém que esteja comprando por aqui e vá se aposentar daqui a 10 anos, o cara não sabe como é que isso aqui vai estar lá na frente. Mas, no geral, acontece esse tipo de movimento de subida. Tá? Então, é importante entender que quando você vai fazendo compras faseadas, de longo prazo, pouquinho, 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 o resultado de longo prazo, ele tende a ser positivo. Obviamente que vai ter gente que vai ter azares na vida, como qualquer um, e aí o cara muitas vezes vai comprando, vamos dizer, nessa fase aqui, o cara foi que ele resolveu entrar na bolsa. E tudo que ele podia comprar, ele comprou aqui. Pronto, agora o cara está no prejuízo danado. São azares, mas também é um erro de estratégia. A estratégia indica que você nunca deve fazer desse jeito. Tudo de uma vez ou tudo muito concentrado. Visto isso, vamos ver o Ibovespa. Aqui, ó, nós temos o Ibovespa desde 1992. Em valores nominais, está subindo. Tá? O Ibovespa lá atrás era uma desgraça. Esse aqui é o gráfico corrigido. Tá? O gráfico mensal corrigido. Vamos ajustar isso. Por que não está ajustando? Ajusta. Não ajustou. Está ajustando do lado, mas não está ajustando o Ibovespa. Em suma, em valores nominais, está aqui. Mas quando você faz aquela avaliação que eu acabei de mostrar, nesse gráfico, você vai observar que ele é ajustado pela inflação, fica dessa forma aqui. Eu queria mostrar mais ou menos isso com os ajustes. Não está dando certo aqui no Profit, não sei por que motivo. Deu mais cedo, né? Mas agora não está dando. Em suma, mas olhando só em valores nominais, você vê que a bolsa sempre vai subindo. Isso engana muita gente, porque eles não estão dando conta da inflação. O outro ponto que não está sendo levado em conta nesses gráficos que eu mostrei, todos esses aqui, ó, que mostram tanto o Dow Jones quanto o Ibovespa, é o seguinte: isso aqui eles estão falando do Ibovespa, do conjunto das ações que compõem o Ibovespa e que vai mudando ao longo do tempo conforme os critérios vão sendo atingidos. Tem uns critérios para o ativo estar no Ibovespa. Mas muitas vezes você vai encontrar ativos. ah, quando, desculpa, não vai encontrar ativos. Mas quando você vai montar uma carteira, principalmente uma carteira para aposentadoria ou coisas assim, você não compra o Ibovespa. Não é o Ibovespa que a gente negocia. A gente negocia, pode ser que você compre lá a Bova 11, por exemplo, e vai ser a negociação do Ibovespa. Mas normalmente a gente vai distribuindo isso por várias ações. No meu livro de controle de risco, eu falo muito sobre isso, porque o controle de risco implica justamente, em parte, tem muitos assuntos discutidos nesse livro, tá, gente? Muitos, todos eles relativos a controle de risco. Um dos assuntos é justamente a diversificação da sua carteira para evitar problemas como esse. Isso aqui é um risco sistêmico. Então, quando você tem um risco sistêmico, assim, você tem que tentar o risco sistêmico e não sistêmico, ele vai atacar aqui direto. O sistêmico você não consegue resolver só com diversificação, mas você consegue resolver o não sistêmico, tá? Através da diversificação de ativos. E eu vou mostrar isso para vocês agora, com poucos ativos. Eu não vou fazer isso com uma porção, com 20, 30, porque é um trabalho desgraçado. E a ideia é perceptível da outra forma. Vamos botar aqui que a gente tenha os seguintes detalhes. Vou passar para vocês as informações. Nos últimos 12 anos, ou seja, entre o dia 1º de junho de 2022 e o dia 1º de junho de 2010, portanto, os últimos 12 anos, a inflação oficial do Brasil foi de 106,15%. Esse é o IPCA. Tá? O fornecer essa informação vem do IBGE. Tá aqui, ó. O site do IBGE tem uma calculadora de IPCA. Você bota aqui. Por que aqui tem. Isso aqui vai do primeiro dia ao último dia. Portanto, é o dado esse mês. Nós estamos no dia 25. Ainda não tem porque o mês não fechou. Não posso botar aqui. Mas se eu tivesse R$ 1.000 e aplicasse em alguma coisa que rendesse o IPCA, eu ia ter hoje, ou melhor, no início do mês, R$ 2.061 para uma inflação de 106%. Está aqui a conta. Essa é a conta oficial, certo? Então não dá para discutir. Você pode discutir que a inflação oficial não é confiável. Aí já é um outro problema, mas aí eu também não posso. A gente não tem como falar da inflação que o cara acha que teve. A gente pode falar da inflação que teve, oficialmente. Bom, então 106,15%. O Ibovespa, nesse meio tempo,
teve uma variação, tá, entre o dia, lá, o dia 1º de janeiro de 2000, desculpa, 1º de junho de 2010, o Ibovespa estava em 60.900 pontos, 900 e pouquinho. E agora está em 98 mil. Ele já esteve a 120 e já voltou. Tá? Então a variação do Ibovespa nesses 12 anos é de precisos 48,20% a mais. Ou seja, ele subiu nominalmente 48,20%. Se a inflação foi de 106,15%, o Ibovespa perdeu da inflação nesse período por muita coisa. Não foi pouco, não, foi muito. Tá? O que revela esse gráfico que nós temos aqui. Certo? Nos últimos 10 anos, está aqui os últimos 10 anos, 12 anos, né? Desde 2010, está aqui, ó, 2010, o Ibovespa perdeu da inflação bastante. Estava aqui e agora está aqui. Uma grande perda. Isso se confirma nos números que eu estou passando para vocês. Eu vou mostrar esses números, mas eu estou primeiro querendo falá-los. Ah, tá, então Campos é uma porcaria investir. Não, não é. Isso eu estou falando do Ibovespa. Você vai comprar as 93 ações que compõem o Ibovespa hoje? Muito pouco provável. Você vai investir seu dinheiro todo em BOVA11? Também é muito pouco provável. A maior parte das pessoas não faz isso. Alguns fazem, mas a maioria não. A maioria diversifica. Bota lá numa opção de ações, tá? E eu fiz uma carteirinha aqui a esmo, tá? Eu não fiz, não escolhi todas as ações de propósito. Algumas eu escolhi de propósito, outras não. O que tem? Petro e Vale. Eu sempre boto Petro e Vale porque são ações que são fundamentais, né? E botei também Itube 4, Fleury 3. Por que Fleury? Porque foi uma ação que eu abri aqui e apareceu Fleury. Botei VEG 3, botei PSSA 3 e JBSS 3. Ou seja, eu diversifiquei um pouquinho dentro dos setores e botei essas ações e vamos ver se o cara tivesse pego a grana toda dele e enfiado em uma ação só. Se fosse Itube, quanto que tinha dado? Tinha dado 113,42%. Aí você fala, pô, Campos, está perdendo de novo. Perdendo não, ganhou da inflação, que foi 106. Então 113 contra 106 ganhou marginalmente, né? Em 12 anos, o cara ganhou 5%, né? Uma merreca. Mas aí o cara fala, porra, que merda. Isso não vale a pena. Calma. Você esqueceu que YouTube paga dividendos e paga muitos dividendos. Ao longo de todos esses anos, ela pagou dividendos, o preço foi descontado da ação e ela ainda assim rendeu 113%. Os dividendos que foram coletados ao longo dos anos, se eles fossem reaplicados, te dava uma baba de dinheiro. Porque se você pegou o dividendo e gastou, aí realmente você ficou mais ou menos no 0 a 0. Pouca diferença. Mas se você não ficou, não fez isso, fez o que é recomendado, é pegar os dividendos e reinvestir, seja no próprio ativo, comprando mais ações, seja em outros ativos e diversificando o seu risco, você ganhou bastante grana, diga-se de passagem. Ah, bom, então, mas YouTube então valeu. Mas e outras? Bom, a Petro, nesse período, ela deu 62% de ganho nominal, perdendo, portanto, do IPCA. O IPCA foi 106, a Petro deu 62. Vou botar aqui já direto a tabelinha para vocês verem. Tá aqui, essa. Então a Petro deu 62 contra 106 da inflação. Realmente ela perdeu. Então os que perderam estão aqui em vermelhinho. Aí você fala, pô, mas quanto que a Petro pagou de dividendos nesse meio tempo? Só nesse ano. A Petro pagou 20% de dividendos. Mais 20%, para falar a verdade. Ao longo desses últimos 12 anos, a Petro pagou uma fortuna de dividendos. Alguns anos ela não pagou. Então, provavelmente, eu não tenho essa conta, não fiz, não entrei nesses detalhes, mas provavelmente quem investiu só em Petro, ganhou disso aqui, no termos de rendimento total. Mas, em termos nominais, na ação, está perdendo. Estão captando que não dá para você fazer só o olhar aqui ao Ibov? O Ibov perdeu de muito e ele não dá dividendos. Mas as ações que paguem dividendos, e eu volto a encher o saco sobre isso. Aí algumas pessoas falam assim, mas o dividendo é descontado do preço da ação. Exato, o dividendo é descontado do preço da ação. Aqui está o preço da ação. Isso aqui foi no dia 1º do mês. Ponto final. Tá? Então, o preço está aqui, sem dividendos, já foram descontados. E esses resultados são calculados em cima deste preço. Portanto, os dividendos já estão descontados desses números.
E se você for fazer a mesma conta para a Vale, deu 116% e paga dividendos pra caramba. Para a Fleury, deu 78%, mas a Fleury não é boa pagadora de dividendos. Aqui o cara perdeu grana, porque perdeu na inflação. VEG, que também não paga dividendos, deu 260% de subida, contra 106%. Então o cara que tivesse metido todo o dinheiro em VEG já ganhou uma baba. Detalhe, nós estamos depois de basicamente 6 meses de queda. Isso aqui está sendo feito em junho de 2026, tá? E nós estivemos, ó, essa subida aqui, desde o crash, caiu, recuperou um tanto e voltou a cair. Então nós estamos mostrando depois dessa queda. Se o cara tivesse tido, tá, a sorte, aí é onde entra também a sorte de sair por aqui ou ter saído por aqui, o resultado dele teria sido muito superior a essas contas que eu estou mostrando. Mas nós não temos como calcular em cima de sorte. Sorte é aquele fator imponderável que uns têm, outros não. E aquele negócio, o cara não sabe o dia que ele vai se aposentar, né? Ele tenta, mas ele não sabe. Aí o cara aposentou aqui, ó, e sacou a grana, mandou bem. O cara aposentou aqui, tá perdendo uma grana. Então, voltando aqui. Aí, então, o cara da VEG se mandou muito bem. PSSA paga dividendos e muito bons. E ainda assim, ó, bateu o IPCA. JBSS não é assim lá aquela pagadora de dividendos, mas mesmo assim bateu o IPCA. Ou seja, todas as ações em verde bateram o IPCA com a Petro, que não bateu, pagando muito bons dividendos. As outras também pagam dividendos, exceto a Fleury. Mas mais interessante do que isso, observe que o Ibovespa perdeu, né? Claramente perdeu da inflação. Mas se ele fez uma bolsa de ações com essas ações todas aqui, exatamente na mesma quantidade, tá? Eu botei para ser na mesma quantidade para ficar certinho e foi mantendo esse parelhamento durante todo o tempo e sem contar os dividendos, essa carteira aqui, mesmo com a Fleury dando prejuízo e a Petro também de valores nominais, a carteira bateu o IPCA em mais de 30%. O que é um resultado bastante bom em 12 anos. Pensa que o cara está fazendo uma carteira para 15, 20, 25, 30, 35 anos. Isso aqui, ó, se mantiver, vai dar um resultado gigante lá na frente. Com uma coisa importante, se ele fez essa carteira, ele coletou dividendos de várias dessas ações, não de todas, que foram reinvestidos, e nesse reinvestimento esse número será ainda bastante superior, porque ele poderá ter comprado justamente ao receber dividendos, ele vai comprando por aqui, qualquer lugar, né? Ele comprou um tanto na máxima, comprou outro tanto na baixa, outro aqui. Ele foi recomprando, recomprando, recomprando. Tanto faz onde estava, ele simplesmente recebeu e recomprou. Com isso, o preço médio dele, geral, vai baixando e logo a lucratividade dele também vai aumentando. Tá? Aqui eu fiz uma conta de risco, tá? Só para ter uma noção de que quem operou o Ibovespa teve um risco, grosso modo, de 23,66%, e quem operou as outras ações teve algumas delas com um risco um pouco acima, né? Mas que davam um resultado bom. Por exemplo, YouTube. O cara teve um risco ligeiramente maior, mas o resultado foi o dobro. Tá? Mais do que o dobro de resultado. Tá? Por exemplo, VEG teve um risco que foi quase o dobro, foi, mas teve um resultado nominal de 5 vezes o resultado. Então, a gente sempre tem que levar em conta o risco e em função do resultado. Mas só botei aqui para a gente ter uma média de comparação. Captaram qual era o negócio? Então, é fácil falar, mas o Ibovespa perde da inflação. Sim, perdeu mesmo. Perdeu nesses 12 anos, perdeu. Tá? Mas raras pessoas apostam nisso e fazem uma entrada única numa ação ou num conjunto de ações. Bom, aporto todo o meu dinheiro de uma vez. Não é assim que funciona. As pessoas vão aportando devagarzinho porque essa é a técnica correta para fazer. Está explicada aqui como é que você faz para ter esse tipo de resultado. A gente aqui falou só de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ações. A gente fala no livro de muitas mais. Eu mostro um exemplo com 31 ações diferentes para o cara montar a sua carteira. Explico como é que faz tudo isso. Tal. Então tá aí a resposta do nosso amigo, falando assim, que a pergunta era se vale a pena ou não vale a pena investir no longo prazo. Vale a pena investir no longo prazo no mercado de capitais, porque o resultado, no final, se você souber o que está fazendo,
dá certo. Se o cara botou tudo em Magazine Luiza, o cara perdeu tudo, velho. O cara teve a grana dele e virou poeira. Mas não é assim que a banda toca. Você pode até ter uma que vá mal, mas ou duas, né? Mas tem outras formas de você fazer a coisa de forma a você se dar bem no total, inclusive selecionando as ações de uma forma científica e inteligente. Tá tudo explicado aqui. Como a gente seleciona as ações, o que a gente leva em conta, por quê. Essa aqui eu peguei a esmo. Peguei algumas que eu sei que compõem, são importantes no Ibovespa, mas as outras eu peguei e fui abrindo simplesmente o Profit e tirando ações lá. E deram essas. Capite? Então era isso, galera, que eu queria mostrar. Que sim, vale a pena investir no Ibovespa no longo prazo, mesmo que o Ibov perca da inflação. Certo? Então é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Por favor, façam comentários. Ó, a gente conseguiu bater os 100 naquele vídeo, tá? A bolsa está barata, está cara. Eu fiz o desafio, nós batemos mais de 130 comentários. Se vocês quiserem fazer o mesmo nesse aqui, eu só tenho a agradecer, tá? Um abraço para todo mundo, um bom fim de semana e até breve. Tchau, tchau.